terceiro sargento Mayara Kelly, oriunda da Escola de Sargento de Logística, do quadro de Material Bélico Mecânica de Viatura A. Você está prestes a descobrir a verdadeira história por trás de uma das mudanças mais significativas já anunciadas no Exército Brasileiro. Uma transformação que não aconteceu de forma repentina, nem surgiu como uma decisão improvisada. Pelo contrário, foi resultado de um processo longo, pensado com cuidado e desenvolvido ao longo de anos. Uma mudança que agora ganha visibilidade nacional: a entrada de mulheres como soldados na base da carreira militar. Mas a pergunta que muitos começam a fazer é simples e profunda ao mesmo tempo. O que realmente está por trás dessa decisão histórica? Durante décadas, o papel das mulheres nas Forças Armadas brasileiras esteve concentrado principalmente em áreas administrativas, médicas, técnicas ou de apoio. Essas funções sempre foram fundamentais para o funcionamento da instituição, mas ainda existia uma distância entre essas posições e a base operacional da carreira militar, o posto de soldado. Esse ponto de partida representa muito mais do que um cargo. Ele simboliza a porta de entrada para toda uma trajetória dentro da estrutura militar. É ali que a disciplina começa a ser moldada, que a mentalidade de missão é construída e que o espírito de corpo começa a nascer. Quando o anúncio foi feito, muitos enxergaram apenas a notícia imediata. Mulheres agora poderão ingressar como soldados. Mas essa frase aparentemente simples carrega uma transformação profunda na estrutura de formação militar. Não se trata apenas de permitir a participação feminina em um novo espaço. Trata-se de abrir o primeiro degrau da carreira, aquele que forma a identidade militar desde o início. Esse ponto é importante porque o soldado representa a base da instituição. É a partir dele que se constrói toda a hierarquia que sustenta a organização militar. Cabos, sargentos, oficiais e comandantes um dia passaram por esse início. Portanto, ao permitir que mulheres ingressem nesse nível, o Exército não está apenas criando novas vagas. Está redefinindo o ponto de partida da própria carreira militar no país. Essa mudança também revela algo ainda mais interessante quando observamos o processo de formação dessas novas recrutas. Diferentemente do que alguns imaginam, não existe um caminho separado ou adaptado. As mulheres que ingressam passam exatamente pelo mesmo treinamento aplicado aos demais soldados. Isso inclui atividades físicas intensas, instruções de disciplina, exercícios de ordem unida, preparação operacional e desafios que exigem resistência física e mental. Os treinamentos militares são conhecidos por testar os limites dos recrutas. Corridas de longa distância, pistas de obstáculos, exercícios de campo, instruções táticas e atividades que simulam situações de pressão fazem parte da rotina. Esses exercícios não têm apenas o objetivo de fortalecer o corpo. Eles também desenvolvem algo essencial dentro do ambiente militar: a capacidade de agir com controle, foco e disciplina, mesmo em situações extremas. É nesse ponto que surge uma característica central da formação militar: o espírito de equipe. Dentro do Exército, nenhum soldado atua isoladamente. A confiança entre companheiros é um elemento fundamental para o cumprimento das missões. Por isso, desde o início do treinamento, cada recruta aprende que o sucesso depende da capacidade de cooperar, confiar e agir de forma coordenada com os demais. Quando mulheres passam a participar desse processo desde o primeiro momento da formação, elas se tornam parte desse mesmo ciclo de preparação. Não há separação de expectativas ou redução de exigências. O objetivo é claro: formar soldados preparados para cumprir suas responsabilidades com o mesmo nível de disciplina, comprometimento e capacidade. Esse detalhe revela algo importante sobre a lógica da decisão. A inclusão feminina não foi tratada como uma adaptação superficial. Ela foi integrada ao próprio sistema de formação da instituição. Isso significa que o processo foi planejado para funcionar dentro da estrutura já existente, mantendo os mesmos padrões de treinamento e avaliação. Essa abordagem levanta uma questão interessante. Se o processo exige planejamento, adaptação de infraestrutura, preparação de instrutores e ajustes organizacionais, então é razoável imaginar que essa decisão não surgiu de forma improvisada. Pelo contrário, ela provavelmente foi construída ao longo de um período significativo de análise e preparação. Quando observamos declarações oficiais da própria instituição, percebemos que existe um raciocínio estratégico por trás dessa mudança.
A presença feminina é vista como um fator que fortalece a instituição e contribui para sua modernização. Essa visão indica que o processo não foi motivado apenas por um desejo de ampliar oportunidades, mas também por uma avaliação sobre o futuro das Forças Armadas. As instituições militares em todo o mundo estão constantemente analisando como se preparar para desafios futuros. Mudanças tecnológicas, novas formas de conflito, operações de apoio humanitário, missões de paz e diferentes cenários estratégicos exigem forças cada vez mais versáteis e preparadas. Dentro desse contexto, ampliar o acesso à carreira militar significa ampliar também o conjunto de talentos disponíveis para servir ao país. Quanto maior a diversidade de habilidades, experiências e perspectivas dentro da instituição, maior tende a ser a capacidade de adaptação diante de novos desafios. Esse pensamento estratégico não é exclusivo do Brasil. Diversos países ao redor do mundo vêm ampliando gradualmente a participação feminina em diferentes áreas das Forças Armadas. Em muitos casos, esse processo começou justamente com a abertura de novos caminhos dentro da formação militar. No caso brasileiro, a entrada de mulheres como soldados representa um passo significativo nessa direção. Ela indica que a instituição está disposta a revisar estruturas tradicionais e adaptá-las às necessidades de um cenário mais amplo. Mas existe um elemento ainda mais interessante quando analisamos essa transformação. Muitas vezes, mudanças estruturais dentro de instituições grandes e complexas acontecem de forma gradual. Elas são discutidas, estudadas, testadas e avaliadas antes de serem implementadas em larga escala. Isso significa que o momento em que o público toma conhecimento de uma mudança costuma ser apenas a fase final de um processo que começou muito antes. O anúncio público é, na verdade, o ponto em que um planejamento interno já amadureceu o suficiente para se tornar realidade. Nesse sentido, a entrada de mulheres como soldados pode ser vista como a conclusão de um ciclo de preparação institucional. Um ciclo que envolveu avaliações internas, análises de impacto, planejamento logístico e adaptação de procedimentos. Essa perspectiva nos ajuda a entender por que a mudança foi apresentada com tanta clareza sobre o processo de treinamento e formação. Ao afirmar que as recrutas enfrentarão os mesmos desafios físicos e psicológicos que os demais soldados, a instituição deixa claro que o objetivo não é criar exceções, mas integrar plenamente essas novas integrantes à estrutura militar. Diante de tudo isso, vale refletir. Essa transformação te surpreendeu? Como você imagina que será o futuro das Forças Armadas brasileiras com essa nova realidade em desenvolvimento? Compartilhe sua opinião e participe desse debate sobre um momento histórico que pode marcar uma nova etapa na trajetória militar.